A fome que assolou os ucranianos é considerada por historiadores como genocídio imposto pelo governo stalinista sobre a população para impor sobre eles a aceitação ao regime. Historiadores afirmam que houve uma intencionalidade na restrição do acesso aos alimentos, como forma de imposição do poder. Esse episódio ficou conhecido como Holodomor, ou Morte pela Fome. Em 1928, Joseph Stalin chegou ao poder na União Soviética e aderiu ao seu regime uma perseguição para combater seus opositores, sendo esses opositores, na verdade, pessoas insatisfeitas com os planos de Stalin em tornar suas propriedades pertencentes ao governo, dando início uma onda de coletivização da agricultura. Com isso, os territórios da Ucrânia, que eram tradicionalmente lugares de uma intensa resistência ao poder centralizado de Moscou, foram alvo de duras sanções por parte do governo stalinista. Foram inúmeros os casos de incêndios a propriedades e parte da produção, assim como a morte de animais e sabotagens da colheita como forma de protesto. Esse cenário impulsionou uma série de revoltas e levantes armados contra o governo de Stalin, gerando queda da produção de alimentos, dando início ao desabastecimento. Furioso e preocupado, Stalin chegou a escrever uma carta para um colega dizendo: "Se não fizermos nada para melhorar a situação na Ucrânia, corremos o risco de perder a Ucrânia." Até que Stalin dá início ao processo de coletivização imposto pelo governo soviético, pois Stalin queria industrializar o país. Quase toda a produção de grãos restante foi retirada. O estoque de alimentos pelas famílias foi proibido e se intensificou o controle em territórios ucranianos. Se você fosse um fazendeiro, naquela época, suas terras eram tomadas. Embora pudessem trabalhar nelas, no entanto, só poderiam plantar o que o governo sugerisse e quanto o governo dissesse. A chamada Lei das 5 Espigas passou a vigorar, e as pessoas que roubassem alimentos das fazendas coletivas pertencentes ao Estado eram punidas com a morte por fuzilamento. Ou seja, uma pessoa em extrema fome faria de tudo para se alimentar ou alimentar sua família, mas nesse cenário, roubar comida resultaria em morte imediata. Assim, no fim do ano de 1932, a fome atingia quase toda a população. Além da fome, doenças ligadas à subnutrição avançam e dizimam milhares de famílias. Imagina a dor de uma mãe ou de um pai ter que ver seu filho, sua filha, morrer de fome. Em 1933, o Holodomor atinge o seu auge. Apesar das intensas restrições do acesso aos alimentos, o governo soviético ainda percebia a resistência do campesinato ucraniano. Assim, em janeiro de 1933, o governo impôs o confisco total dos alimentos. Não só os grãos, tudo que você plantasse no seu quintal, ou animais que criasse como porcos e galinhas, agora pertenceria ao governo. Há documentos com os relatos de testemunhas da época sobre um grande número de cadáveres pelas ruas, pessoas domadas pela loucura e praticando canibalismo por conta da fome. Nesse mesmo ano foi criada a lei que classificaria como inimigo do povo todo aquele que fosse apanhado coletando restos de colheita, levando quase 100 mil ucranianos à prisão e milhares sendo executados. Ninguém poderia sair do país, toda e qualquer ajuda de fora seria confiscado pelo governo. A única escolha que se tinha que fazer era aceitar aquela dura realidade. Aceitar que tudo que você adquiriu ou herdou dos seus antepassados já não era mais seu, nem sua própria vida. Diversos historiadores ainda hoje tentam estimar o número de mortos pela fome na Ucrânia durante o Holodomor, mas o número gira em torno de 10 milhões de mortes. E este foi mais um vídeo aqui do canal. Se vocês tiverem gostado do vídeo, peço por favor que deixem o seu like, também compartilhe com seus amigos e familiares, e se não é inscrito no canal ainda, que por favor se inscrevam. Desejo a todos vocês que tenham paz, que fiquem com Deus e até o próximo vídeo.